Então, na ação penal 503-65-28-23, depoimento do senhor Leonardo Meirelles. Senhor Leonardo, o senhor está nesse processo como testemunha, na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. O senhor foi acusado em outros processos conexos nesses feitos, mas nesse processo especial o senhor está como testemunha. O senhor já manifestou anteriormente o seu desejo de colaborar com a justiça e revelar aquilo que o senhor sabe. No entanto, se for esse realmente a intenção do senhor, eu advirto o senhor que a justiça interessa apenas aí a verdade dos fatos. Perfeito. Certo? Perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Sr. Leonardo, primeiramente eu gostaria de saber, o senhor manteve contato profissional com o senhor Alberto Youssef? Sim. Como era a relação profissional do senhor com o senhor Alberto Youssef? Do ano de 2010 a 2012, como operador de pagamentos, tanto no Brasil quanto no exterior, e a partir de 2013 como sócio. Tá, o senhor falou operador de pagamentos, exatamente qual era a atividade que o senhor fazia? Sou proprietário de 3 empresas, Labogen S.A., Química Fina e Biotecnologia, Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen e Piroquímica Comercial. São empresas do ramo farmacêutico e dentro disso foram feitas algumas importações simuladas. Certo, e como o senhor falou importações simuladas, o que exatamente objetivava essas importações simuladas? Qual era a relação do senhor Alberto Youssef? O que o senhor fazia para ele? O senhor repassava dinheiro para ele? Exatamente como funcionava? Eu recebia valores em TED, em contas correntes das empresas. Certo, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, tá? Pois não. Haviam recebimentos de várias empresas em TED nas minhas contas aqui no Brasil. Eu contratava operações de câmbio de importação futura. Esses valores iam para o exterior, para as contas de empresas de minha titularidade. Chegando os recursos lá nessas empresas, eu fazia o pagamento a terceiros, a quem ele indicava. Certo. Especialmente, eu vou pedir para o senhor ser mais preciso, especialmente em relação ao trabalho que o senhor fez para o senhor Alberto Youssef. Qual era exatamente a atividade? Como o senhor fazia? Como o senhor recebia o dinheiro? Como o senhor repassava para ele ou para as pessoas que ele indicava? Como o senhor disponibilizava? Repassava, recebia a informação na entrada dos valores, eu conferia nas minhas contas. Certo. Senhor, então, só para esclarecer, havia a ordem do senhor Alberto Youssef para pagar na sua conta, é isso? Perfeito, certo. sim. Só, para ficar bem claro. Os recursos nas minhas empresas. Certo, e depois que o senhor recebia, era informado. Certo, e aí como que o senhor repassava de novo o dinheiro? Esse dinheiro era feito operações simuladas de importação, onde do qual, através de contratos de câmbio, esses valores iam para o exterior, para empresas de minha titularidade, e de lá, provavelmente, tinham repagamentos, na verdade, para terceiros, e aí os reais chegavam aqui no Brasil para ele. Tá, depois, então, só para esclarecer, depois desse depósito no exterior, o senhor disponibilizava os dinheiros em reais no Brasil, é isso? Ok. Tá, só para ficar bem explicado, bem claro. Com relação a alguns depósitos que foram identificados na conta do senhor, eu tenho até aqui, consta do laudo 777/2015 da Polícia Federal, anexo 19, juntado aos autos. Eu vou só apresentar uma planilha para o senhor, só para o senhor confirmar se o senhor confirma esse recebimento desses valores. Então, no laudo 777, folha 28, uma relação de depósitos em contas de RFY, Import e Export. Perfeito, com licença. Confirmo todos
todos os recebimentos. Esses recebimentos foram recebimentos a partir do senhor Alberto Youssef? Sim. Como que o senhor sabe que foram do senhor Alberto Youssef? Toda a informação, ele pedia que eu fosse ao escritório dele e me passava que haviam valores para que houvesse a conferência posterior, antes do que os valores entrassem em conta. E esses valores todos entraram. Foram pelo senhor Alberto Youssef? Sim. Certo. E o senhor tem conhecimento de pagamentos em favor relacionados à empresa Odebrecht? Por intermédio dele, ele me confirmou que seria. E o que ele informou para o senhor? Era um pagamento, que eu tinha um recebimento da Odebrecht, simplesmente. Esse pagamento era de origem lícita, era ilícita? O senhor tem... Ele deu algum detalhe? Falou se tinha alguma dívida, algum valor preciso que precisava repassar? Na verdade, doutora, eu não entrava por menores em relação a valores e a pagamentos, né? Era só ordenado o recebimento ou o pagamento, e eu executava e ganhava a minha comissão. Certo. Quando o senhor prestou depoimento durante as investigações, o senhor mencionou que o senhor Alberto Youssef possuía um controle sobre essas operações, observando que o mesmo vinculou os depósitos ao pagamento de uma dívida maior de 7,5 milhões de reais a serem pagas no exterior pela Odebrecht. Perfeito. É isso? Sim, é verdade? Sim. Era um valor total de 7,5 milhões e seriam pagos em várias parcelas, que eu confirmo todos esses recebimentos. Essas aqui são parcelas desse pagamento? Provavelmente aqui? Sim, provavelmente sim. Mas todos esses valores entraram em minhas contas no exterior. Tá. O senhor tem conhecimento da relação, imagino, da relação do senhor Alberto Youssef com o Odebrecht? Em razão Sim, disso, não sei, imagino. O senhor sabe, teve contato com o senhor Alberto Youssef, se ele... qual seria o contato dele na Odebrecht? Na verdade, era só o contato com ele mesmo, doutora. Só confirmar pagamento ou recebimentos, eu checava na conta. Não perguntei contato do senhor com o Alberto Youssef. Perguntei de contato do Alberto Youssef com a Odebrecht. Sim. Se o senhor sabe quem seria o empresário ou o apelido do empresário relacionado ao senhor Alberto Youssef. Não sei dizer. Certo. Bom, voltando aqui ao termo do senhor, o senhor teria mencionado, perguntado quem seria o contato de Youssef na Odebrecht. Lembra do mesmo ter mencionado o nome de Naruto? De onde o senhor tirou essa informação? Assim, não posso, né, fazer uma confirmação de algo que ele comentou comigo na sala. O Naruto está aguardando os reais que eu tenho que levar até o Odebrecht. Foi um comentário, não foi nada específico. Eu não estive com a pessoa, eu nunca fui na Mas Odebrecht. houve esse comentário do senhor Alberto Youssef? Na sala dele, sim. Certo. Então tá bom, obrigada. Sem mais perguntas. Assente a acusação, tem perguntas? As defesas Alberto Youssef tem perguntas? A defesa Alexandrino Lencar tem perguntas? Sem perguntas. A defesa Celso Araripe tem perguntas? Defesa César Rocha? Sem perguntas. Eduardo Freitas? Sem perguntas. Marcelo Odebrecht? Sim. Pode alcançar o microfone. Tá caindo aqui. Está um pouco quebrado, né? Realmente. Condições, excelência? Sim, acho que sim. Bem, o senhor esteve preso no contexto da Operação Lava Jato? Sim, doutor. Por quanto tempo? 23 dias, se não me engano, me falha a memória. Em que circunstâncias o senhor foi liberado? Circunstâncias sob a minha colaboração, meu depoimento. E eu acredito, doutor, que seja relaxamento da prisão, é isso? Não sei qual foi o... Ok. Não sei... Então o senhor foi posto em liberdade em razão de colaboração? O meu depoimento espontâneo de colaboração com a justiça. Mas... Só pela ordem, excelência, na verdade, colaboração sobre o ponto de vista técnico ou sobre o ponto de vista de uma colaboração no termos da
da 850? Gostaria de saber o que ocorreu. A decisão de soltura dele é disponível, doutor, no processo. Não sei se tem os fundamentos, Sim, mas inclusive. eu gostaria de saber dele, Excelência, em que circunstâncias teria ocorrido. Porque nós não temos acesso a tudo do processo, nem do processo, nem de fora dele. Não, essa decisão está disponível, doutor. Mesmo mas processos, isso impede... Se o doutor quiser requerer, eu posso fazer o translado para esse processo. Mas isso impede de saber da testemunha, Excelência? Não. Em que circunstância ele foi posto Não, à só estou liberdade? esclarecendo, porque essas questões estão lá no despacho. Mas eu acho que seria bem mais simples a gente saber da testemunha se ela... Tá bom, em que circunstâncias o senhor pode ela foi responder. posta à liberdade. Exatamente o que eu respondi para o senhor agora, doutor. Foi feito um depoimento e a minha colaboração desde então tem sido positiva no intuito de trazer a clareza aos fatos. Perfeito. E o senhor responde a alguma ação penal no contexto da Operação Lava Jato? Sim. Uma ou mais de uma? 4. 4 ações penais. Em que estágio o senhor saberia dizer se encontra essas ações penais? Não saberia, doutor. Acho que uma, acredito que já com a condenação efetivada, e as outras 3, acho que suspensas, se eu não me recordo. Perfeito. E, Excelência, eu gostaria justamente de registrar isso porque, a despeito de não ter havido formal contradita, mas como é matéria de ordem pública, não há preclusão com relação a esse tema. A defesa apenas gostaria de registrar que, a teor de expressa disposição legal, quem se encontra na condição de co-investigado ou co-imputado no contexto da operação não poderia depor como testemunha, mas como mero... Aliás, né, a teor da jurisprudência suprema, nem como testemunha. A compreensão do juiz não é essa, né? A gente reviu perfeito. no último termo. Não, mas a conformação foi diferente. Nós estamos discutindo réu colaborador, Vossa Excelência disse isto. Sim. Nós estamos falando co-réu, co-investigado no domínio da operação. Mas em outro processo, né, doutor? Perfeito. Então, o que a defesa gostaria de registrar, Excelência, é apenas o seguinte. No contexto em que o Supremo decidiu essa questão, o Supremo estabeleceu uma distinção entre doutor, réu... as perguntas, nós podemos consignar ao final, então, a contradita, mas aqui perguntas para testemunha. Perfeito. Então, fica o registro de que o acusado é acusado no contexto da Operação Lava Jato, respondendo a 3 ou 4 ações penais. Certo. Perguntas, Márcio Faria? Sim. Ele está soltando. Não só tá rachado. Tá funcionando? Tá gravando aí? Vai. Tá. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, na verdade. Só para ficar claro, o senhor assinou um termo de colaboração premiado com o Ministério Público Federal? Não. Não. Certo. O senhor mora em que cidade? São Paulo? Há um depoimento do senhor prestado na Polícia Federal aqui de Curitiba, no dia 10 de fevereiro de 2015, que há aqui uma menção expressa, que o declarante comparece espontaneamente nessa superintendência a fim de prestar esclarecimentos. Só me explicar um pouco a dinâmica desse comparecimento espontâneo. O senhor saiu de São Paulo, veio para Curitiba e foi prestar um depoimento. O senhor recebeu uma intimação, uma ligação telefônica? Como é que funciona? Doutor, foram vários depoimentos. Esse específico aqui, você lembra? 10 de fevereiro de 2005, o senhor Márcio Anselmo. Eu posso verificar, mas eu não posso afirmar agora para o doutor, porque foram várias oitivas aqui em Curitiba, em Brasília, né, audiências, depoimentos, são vários inquéritos policiais e eu vim inúmeras vezes para Curitiba. Então, vou mudar a pergunta. O senhor, em alguma vez, o senhor espontaneamente veio a Curitiba e foi na Polícia Federal sem ser intimado, bateu na porta de algum delegado e prestou um depoimento? Inúmeras vezes. Um outro depoimento, agora quem sabe o senhor se recorde, porque ele é bem recente, faz pouco mais de um mês, dia 16 de julho de 2015. Depoimento na Polícia Federal prestado perante o Dr. Eduardo Mauati. Uma outra informação para ver se o senhor se recorda. O senhor se recorda se o senhor foi intimado, recebeu uma ligação de alguém da Polícia Federal, ou o senhor compareceu aqui espontaneamente? Acredito eu que, nesse caso, eu recebi uma ligação para... De quem? Dr. Mauati. Dr. Mauati ligou e o senhor veio para cá prestar o depoimento? Sim. Certo. Algumas matérias de jornal, senhor,
Leonardo Meirelles, o senhor afirma que o senhor Alberto Youssef, réu na ação penal, não teria declarado todos os valores em sua delação premiada. O senhor confirma essa informação? Sim. Certo. Há também a informação, senhor Leonardo, de que recentemente o senhor esteve na China para trazer informações relativas à investigação. O senhor confirma essa informação? Sim. Quem pagou por essa viagem? Meu dispêndio, meus próprios recursos. Certo. O senhor saberia me dizer, não sei se o senhor tem essa informação, mas se tiver, achar relevante, com que recursos o senhor Alberto Youssef iniciou a empresa GFD? Se teve algum capital, você sabe? Não faço ideia. Não sabe. Por que o senhor não firmou um acordo de delação premiada com o Ministério Público? O senhor tentou, houve uma tentativa de firmar esse acordo e o senhor optou por não fazer? O senhor pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Estamos em tratativas com a Procuradoria-Geral da República. O senhor está em tratativa de delação agora, certo? Sem mais perguntas, senhores. A defesa de Paulo Costa. Sem perguntas. A defesa de Paulo Bogossian. Sem perguntas. Pedro Barusco. Sem perguntas. Renato de Souza Duque. Sem perguntas, excelência. Rogério Santos Araújo. Sem perguntas, excelência. Esclarecimentos do juiz muito rapidamente. Essa conta que foi mostrada ao senhor nesse documento, nesse laudo do Ministério Público, RFY, Importação e Exportação, LTD, uma conta que o senhor controla? Sim. Minha titularidade. Ela fica em que banco e em que país? Fica na China, Hong Kong, China, Banco HSBC e Banco Standard Chartered. O senhor tinha outras contas no exterior? Sim. Quais seriam? Outra empresa chamada DGX, Import e Export Limitada, Banco HSBC. Em que país? Hong Kong e China. Mais alguma conta? Não. Exterior não. Exterior não. O senhor recebeu valores pagos nessas contas por solicitação do senhor Alberto Youssef? Inúmeras. Quem depositava era o próprio senhor Alberto Youssef ou eram terceiros a pedido dele? A grande maioria terceiros. Algumas pontuais direto das contas dele. O senhor tinha contato com os clientes do senhor Alberto Youssef, como regra? Não tinha. A relação era diretamente com ele. O senhor sabia a identidade de quem fazia esses depósitos na sua conta, como regra? Como regra, não. Ele só comunicava que entraria o valor X para eu confirmar se estaria entrando os recursos ou não. Alguns casos comentou de quem que poderia ser proveniente, mas nada específico. Pelo que o senhor declarou anteriormente, certa feita ele disse que esses valores eram do Odebrecht, é isso? Sim. Desse caso específico, sim. Seriam vários valores, né? Várias entradas. E esses valores que eram depositados nas contas lá da RFY e DGX, elas vinham do Brasil naquelas importações, operações de importações, ou era outra situação? Esses são pagamentos diretos do exterior. Esses são pagamentos diretos? Eu recebia direto no exterior. Tá. E aquele pagamento que o senhor recebia no exterior, o senhor fazia o quê? O senhor transferia para alguém a pedido do senhor Alberto Youssef ou o senhor disponibilizava o dinheiro do senhor Alberto Youssef no Brasil? A maioria das vezes, transferência a mando dele para quem que deveria ser feita a transferência. Em alguns casos eu entreguei, sim, os reais para ele aqui no Brasil. Tá. Essa disponibilização, alguém que ele teria solicitado, era disponibilização em conta no exterior também? Sim. Em Hong Kong ou outros países? Geralmente China. E os valores, quando o senhor disponibilizava em reais, esses valores, como é que se procedia isso aqui no Brasil? Entregava no escritório dele. Fazia alguma transferência bancária para conta no Brasil ou entregava em espécie? Em espécie. O senhor efetuou pagamentos diretamente para o senhor Paulo Roberto Costa? Que eu tenha conhecimento, não. Excelência, foram, acredito eu, mais de 4 mil pagamentos e recebimentos, eu não sei precisar. Foram muitos pagamentos e está disponibilizado. Né? Tá. Esses valores que o senhor recebeu lá na RFPY, que houve esse comentário de que eram pagamentos da Odebrecht,
Foi também informado ao senhor o destino desses valores em seguida? Não. Só que eu teria que liquidar a posição que ele recebeu os recursos, confirmava e precisava liquidar os reais, né? A posição em reais. Eu não sei se entende bem, esses valores foram disponibilizados em reais no Brasil? Sim. Não foi uma transferência posterior? Eu recebi no exterior. Tá. E algumas situações transferi para onde que ele determinou e em alguns casos eu entreguei os reais. Sim, mas esses pagamentos específicos da Odebrecht, o senhor se recorda se foi um caso ou outro ou se foi ambos os casos? Todos os casos foram transferências a mando dele. Eu recebi, conferi na conta e aí me deu uma ordem para quem que teria que fazer a transferência no exterior para ele poder receber os reais aqui no Brasil. Tá bom, então são essas indagações do juízo. Só para esclarecer que foi feita essa pergunta, o juízo, a pedido da defesa do senhor Leonardo Meirelles, acabou autorizando a liberação de parte dos valores deles que estavam bloqueados para ele realizar a viagem. Então, embora ele tenha afirmado que eram recursos dele, mas recursos deles que estavam em parte depositados em juízo, faço esse esclarecimento, embora não tenha havido essa indagação específica. Com isso, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Leonardo Meirelles.